Gente, falando em novo, aos 39 anos, o centrista Emmanuel Macron foi eleito ontem o novo presidente da França. Com 66% dos votos, ele derrotou a candidata Marine Le Pen, da extrema-direita, que obteve 34% dos votos. O resultado foi comemorado por líderes da União Europeia. Derrotada, Marine Le Pen afirmou que o partido Frente Nacional se tornou a maior força de oposição do país. Ao lado do presidente francês, no caso François Hollande, Macron participou hoje das celebrações de 8 de maio, que marcam a derrota nazista na Segunda Guerra Mundial. Vou começar esse tema com você, Andreasa. Bom, primeiro sobre o resultado, o pai Andreasa acertou o vencedor, mas errou a porcentagem. Errou o placar, Pai Andreasa foi... 58. Tímido, né? Pai Andreasa apostava... Tímido, né? Pai Andreasa errou, né? E no que ele acertou não havia muito mistério, né? A gente, desde o começo, não há nenhuma novidade nisso. Qualquer analista independente não via possibilidade da Marine Le Pen ser presidente. A minha aposta era que a abstenção seria muito grande, e de fato foi, mas que essa abstenção beneficiaria a Marine Le Pen, ou seja, os seus eleitores iriam votar, não os de Macron, ou possíveis eleitores de Macron. Não foi o que aconteceu. Uma vitória expressiva do Emmanuel Macron, que, no entanto, não faz apagar o fato da Marine Le Pen ter tido mais de 10 milhões de votos. Uma marca recorde para sua Frente Nacional, que, se quiser chegar a 2022 de maneira competitiva, terá de se aproximar da centro-direita, do centro-direita. Precisa quebrar um pouco esse discurso único de defesa nacionalista do Estado francês, de proteção aos franceses contra a imigração. Isso seduz até um certo ponto e muito claramente, né, um público muito cativo. Sobre o Macron, eu só queria bater na tecla aqui de que ele não é um centrista. Ele é um homem de esquerda, membro do Partido Socialista durante muito tempo, conselheiro do presidente Hollande, que aliás não disfarçou a sua alegria em ver o Macron eleito, era o seu candidato in pectore, eu não tenho a menor dúvida disso. Foi conselheiro, foi ministro da Fazenda do governo socialista, ainda nessa condição criou o seu movimento En Marche, uma espécie de rede. Tá? Um movimento parecido com o da Marina Silva, que é uma esquerdista, e não há nenhuma contradição em ele ser um homem de mercado e ser de esquerda, tá? A esquerda está em todos os lugares, e é legítimo que esteja. A gente lembra aqui, para falar da própria Marina Silva, a queridinha da banca, a queridinha dos banqueiros brasileiros é a Marina Silva. A Carta ao Povo Brasileiro, só para falar exemplo do Brasil, a Carta ao Povo Brasileiro do PT, do Lula, nada mais é do que a melhor expressão da aliança entre banqueiros, entre mercado financeiro, entre capital e esquerda. Então isso existe no mundo inteiro, não há nenhuma novidade. Ô Madu, e você, como é que viu a eleição do Macron? Porque existe, de certa forma, uma certa euforia também dos principais líderes europeus, né, que a União Europeia... Eu acho que... Vai lá. Eu acho que sim, Patrick, porque sinaliza, digamos assim, um apelo à razão, né, do eleitorado francês, e é uma população importantíssima dentro da União Europeia, um voto de moderação. Eu não concordo muito com o Andreasa que o Macron seja um esquerdista, e se o foi, eu acho que, como todas as pessoas inteligentes, ele vai, à medida que vai evoluindo, ele vai refazendo o seu raciocínio, seu pensamento, seus valores, eu acredito. Agora, eu fiquei mais satisfeito ainda foi com a derrota acima do esperado da Marine Le Pen, né? Sobretudo até hoje, lembrando o dia da vitória, né, dos aliados sobre o nazismo, e lembrando também do Holocausto. Eu tenho problemas com os franceses, porque eu vejo, principalmente na direita francesa, um viés fortemente antissemita. Isso ficou amplamente comprovado na época da invasão da Alemanha nazista. A quantidade de franceses, né, que entregaram seus compatriotas de origem judaica, e não só isso, saquearam seus bens, seus pertences. Enfim, na França, um segmento razoável da população tem um sentimento antissemita muito forte, e isso evidentemente me afeta,
né, mais do que me aborrece, me deixa indignado, é uma coisa de intolerância. Então, eu vendo essa derrota dessa direita aí da Marine Le Pen, eu vejo também uma derrota do antissemitismo, o que só pode ser bom para a humanidade, para a civilização. Ô Vera, centrista ou esquerdista? Onde você coloca aí o Eu acho Macron? que ele é um liberal, principalmente na economia, que é a área dele. Bom, enfim, eu não quero me arvorar aqui em profunda conhecedora do Emmanuel Macron, porque nem os franceses o conheciam tão bem até esta eleição. Então, mas pelo que eu acompanhei bastante as eleições francesas, até pelo paralelo que eu vejo entre a situação de lá e a do Brasil, eu vejo o Macron como um liberal. Ele é a favor de reformas, ele comprou essa briga na eleição, ele falou claramente ali que a França tem que passar por reformas que são reformas capitalistas, reformas liberais, se quiser voltar a ter algum protagonismo na Europa, e ele defende o europeísmo, ele defende a União Europeia, ele defende a integração da França a esse mercado. Ele falou claramente contra o Brexit e contra a dissolução da União Europeia. Ele vê a União Europeia como um mecanismo capitalista de recuperação da França e dos estados europeus, e é uma oportunidade da Europa fazer frente aos Estados Unidos, à China, à Rússia principalmente, que está voltando a ganhar relevo na Europa. A Rússia está ganhando peso, está se espalhando pelo mundo, e ele vê na União Europeia um mecanismo para a Europa continuar relevante. Então são bandeiras com as quais eu concordo. Ele não vê uma França isolada no mapa, de volta ali a algum momento de glória francesa, e como a Marine Le Pen ingenuamente e algo caricatamente propunha. Eu não sou a favor desse isolamento, não sou a favor desse fechamento dos países. Eu acho que a gente está no século XXI e o mundo cada vez mais vai ser um lugar integrado. Tem que fazer isso, garantindo segurança, buscando ali crescimento econômico, principalmente, que a França está muito estagnada, mas ele faz isso defendendo, por exemplo, as empresas, a livre iniciativa, os empresários. Eu acho que ele é, acima de tudo, um liberal. O Andreasa, você acha que os franceses votaram mais para derrotar a Le Pen, ou tem muito dessa expectativa também com o Macron? Acho que tem um voto anti-Le Pen, anti-Front National, sem dúvida nenhuma. Mas acho que essa ideia, de novo, com a qual eu não concordo, eu acho que a campanha do Macron foi muito eficiente em vender uma ideia de novo. Mas ele é um cara que, embora nunca tenha disputado uma eleição, tem uma carreira burocrática no Estado, né? Ele é um homem egresso do establishment. O Hollande mesmo hoje falou, tentando até tirar uma casquinha, eu considero a vitória dele também, já disse isso, que não se sentiu traído pelo Macron, que foi seu conselheiro. Quer dizer, uma ideia de continuidade muito evidente. Agora, a França é engraçada, né? Vocês sabem que já no domingo o Macron toma posse. Não é que nem no Brasil, que eu até acho que o modelo brasileiro é mais interessante, tem um período de transição. Então ele agora tem que rapidamente preparar o seu gabinete, anunciar o seu primeiro-ministro e se preparar, porque a governabilidade depende disso, de ganhar as eleições legislativas, que daqui a um mês. Daqui a um mês. Então, então aí é que realmente, Madu, aí a condição sine qua non para governar num estado como o francês é conseguir maioria ou maioria negociável no parlamento. De qualquer outra forma, é osso. Vai, Madu. Não, aqui, Andreasa, você não entende que a França não é um país organizado como o Brasil. Não tem um poder legislativo, um congresso como o brasileiro, um campo político como o brasileiro. Aquilo lá é uma bagunça, né? A Revolução Francesa foi outro dia, né? Aqui eles nos olham com o olhar verde da inveja, né? Eu acho que eles têm condição de montar, o Macron tem condição de montar um gabinete, aliás, que ele já devia estar montando, né? Eu fico curioso quem ele vai indicar como primeiro-ministro. Mas, assim, as transições hoje no mundo, elas são muito rápidas, né? O próprio aparelho de Estado francês, que, aliás, eles têm uma boa tradição, a escola deles de administração pública é excelente, você deve conhecer, com certeza. Eles são muito bons na administração pública, muito eficientes. Então, eu acredito que essa transição deles é muito mais rápida que a nossa, porque, na verdade, no Brasil, quando você tem uma transição de governo, o principal interesse do governo está entrando é destruir tudo que aquele governo não tem
anterior fez, né? Infelizmente. Mas a França tem uma burocracia muito ali... arraigada, arraigada. Uma burocracia velha, uma burocracia que tem que mudar, que tem que se arejar, e isso é uma das propostas dele, reduzir o Estado, reduzir o papel do Estado, fazer uma reforma na Previdência. Vai ser uma briga difícil, porque tem muitos benefícios sociais da França que também já não são condizentes com o mundo moderno, que ele se propõe a mexer, mas vai enfrentar uma grande reação, e deve enfrentar uma reação aí por parte dos partidos de esquerda no parlamento. Então vai ser um governo interessante de ver como ele vai fazer esse pêndulo entre direita e esquerda, e há uma reforma do Estado que é liberalizante, que ele propõe, por outro lado, tendo de construir uma maioria que vai ter de contar também com a centro-esquerda. Vai ser interessante ver como ele vai construir esse governo, ele tendo sido ministro, mas nunca tendo tido um papel político ali, né, como administrador, como gestor. Então vai ser bom para a gente ver, e vai ser bom, e eu acho que, como eu já disse antes, a eleição francesa projeta para o Brasil essa necessidade de ver de onde vai surgir esse centro, que deve ser o que vai indicar. Será que vai ser o que o Fernando Henrique disse, esses dois novos? Será que vai ser alguém já da política tradicional que vai se recuperar da Lava Jato? Será que vai ser alguém que a gente nem sabe hoje que vai ser candidato? Eu acho que o Temer, como o Hollande, vai ter um papel muito pequeno na própria sucessão. Vai ser um coadjuvante de luxo espectador. Então eu acho que tem alguns paralelos interessantes. Diga, Madu. Não, só e ainda mais juntando ao que você disse, num momento extremamente delicado da União Europeia, né? Onde a Europa vive um momento extremamente delicado, com correntes migratórias, o problema do Brexit, enfim. É um grande desafio ser hoje presidente da França, Maduro, sem dúvida nenhuma. Fala, André. É engraçado vocês fazerem essa comparação com o Brasil, porque o modelo de Estado brasileiro, né? Eu sempre brinco que o Brasil copia o que a França tem de pior, sempre, né? Quer ser francês e copia o que é de pior. O modelo de Estado brasileiro é o modelo francês. Então, também nos serve de baliza como esse novo governo enfrentará a perspectiva de diminuir o Estado, de enxugar o Estado, de fazer reformas profundas, tendo em vista o momento pelo qual passa o Brasil, né? Então, também tem esse paralelo para observarmos. Uma coisa, Vera? Não, é isso. Acho que cobrimos quase todos os temas. Primeiro só dizer que acho bonitinho o casal que tá para trás de você ali. A história de amor do Macron, para quem não sabe, ele tinha 15 anos, se apaixonou pela professora, que eu acho que é um fetiche que todo menino tem, né? Velho, isso, e aí anos depois, já aos 28, ele teve coragem de fazer-lhe a corte, e hoje em dia aí estão, o casal ali feliz. Queria ver se fosse a Marine Le Pen com um garotão. Ia ser chamada de pedófila. Aí eu queria ver se fosse Marine Le Pen. Não é a Vera, não, tá falando de modo geral. Queria ver se fosse Marine Le Pen pegando um garotão de 15 anos. Já... Alô, Brasil. Ué, mas a mulher não tá pegando um garotão? Não é isso que eu tô elogiando? Olá, só que a presidente não é ela e nem ela é a Marine Le Pen. Fala, Madu. Mas o Macron é um caso valioso para um psicanalista. Nossa, são anos de psicanálise ali de divã para tratar sem recibo.